Graças a Deus. Chegando aqui de saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Por glória para mim. Quero ler aqui o texto, aproveitar que a igreja está em pé. Abra sua Bíblia, você que trouxe a palavra do Senhor. No livro do Evangelista Lucas, capítulo 18. As irmãs e os irmãos forem encontrando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já percebi que essa igreja é boa de Bíblia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tenho a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Versículo 6: e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Quantos podem dizer amém? Eu não quero desfazer a oração do nosso irmão, que já tem orado, apresentando a palavra do Senhor e a mim, mas é de costume meu, quando eu vou ministrar, eu gosto de ler a palavra e fazer mais uma oração. Então vamos estar orando, pedindo ao Senhor na palavra desta noite. Pai querido, amado, mais uma vez, meu Pai, estou aqui, Senhor, na tua presença, Pai Deus, quero te render graça, Pai, por esta palavra, ao qual, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração. Deus poderoso e amado, nesta noite eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, Pai, venha me ajudar, Senhor, a ministrar, Pai, para que de uma forma clara, Senhor, para que a tua igreja, Senhor, possa entender, Pai, ó Deus, aquilo, Pai, que o Senhor quer falar conosco, Pai, através da tua palavra. Ó meu amigo Espírito Santo, usa-me, Senhor, nesta noite, ó Deus, como teu filho amado, Senhor, para falar aquilo, Pai, que a tua igreja, Pai, necessita, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, o pastor desta casa, Senhor. Abençoa a pastora, abençoa o sobreiro, Pai, da irmã que tem se esforçado para chegar até aqui, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra conosco nesta noite, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma senta em nome de Jesus. Eu prometo que eu vou ser muito breve. Eu quero estar aqui já prestando meus agradecimentos ao nosso pastor Jusimar, que nos encontra presente, devido a outros compromissos maiores. Quero louvar também a vida da sua esposa, a pastora. Não estou vendo mais falei que estava saindo, né? Amém. Nosso presbítero Roberto, também o irmão aqui que eu não me recordo não, mas Deus sabe, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero louvar também a vida da minha esposa, a cantora Lealina, minha filha Elisa, que está ali pertinho. Ela disse que hoje estava linda quando veio no carro. É bênção de Deus. Louvar a Deus pela vida dessa banda, desse menino abençoado que Deus tem colocado em nossas vidas. O meu amigo Tiago, né, a gente tem aí mais uma intimidade. É bênção de Deus, o guitarrista abençoado. O baterista Mateus, Deus te abençoe muito, irmão de vitória. Os meninos ali, eu não sei o nome, mas vocês são bênção de Deus, tá?
continua com esse vigor, e que Deus possa usar vocês tremendamente na terra para fazer assim a vontade dele. Eu também não posso deixar aqui, eu não vou puxar saco não, vocês já perceberam como já está com um sapato bonito no pé? Eu gostei do sapato dele. Aleluia. Quando nós nos encontramos hoje, eu olhei para ele e falei, com sapato igual. Ele é bênção, né? Bom gosto. Meus irmãos, sem devidas demoras, nós vamos estar indo aqui no texto. Esse texto ele nos fala, nos deixa claro nesta noite, aleluia, a respeito de uma mulher viúva que tinha uma causa para ser julgada na mesma cidade onde havia um injusto juiz. Se a gente for analisar esse texto, quantas vezes nós já ouvimos, aleluia, falar a respeito desse texto da viúva que estava sendo ali injustiçada por um juiz injusto que não julgava a sua causa. E nós vamos ver nesse texto, aleluia, glória a Deus, que como a gente vê também outro texto na Bíblia, que a gente vê somente falar de uma viúva, uma mulher a qual não é citado o seu nome. E quando eu olho para esse texto, também me recordo dos outros textos na Bíblia, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, e é apenas uma mulher que resiste do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, porém não é citado o seu nome na Bíblia Sagrada. Mas mesmo assim, eu vejo nesse texto mulheres guerreiras, mulheres que vão à luta pelo seu objetivo, aleluia. Nós estamos num ciclo de oração, onde sabemos que esse justo juiz, aleluia, ele não temia a Deus e não temia a homem algum. Ou seja, se eu for falar aqui no meu linguajar nordestino, como eu já estou falando, aleluia, é como se ele mesmo fosse só ele, para ele e por ele, para ele. E não existisse mais ninguém ao seu lado, ele não quer saber de mais nada. Aleluia, glória a Deus. Porém, a gente está diante de uma mulher que o texto revela a nós esta noite, aleluia, que ela é uma mulher persistente naquilo que ela quer, aleluia, porque eu observo nesse texto que esta mulher ela tem um objetivo, aleluia, e é chegar até o juiz que ele possa julgar a sua causa, aleluia. E eu nesta noite, se você parar para raciocinar comigo, quantos aqui não têm sonhos, não têm projetos, aleluia, e muitas vezes esses sonhos, esses projetos, aleluia, o inimigo tem se levantado para querer impedir nossos sonhos, nossos projetos, mas eu observo nesse texto uma mulher, aleluia, ao qual ela não desiste do seu objetivo porque ela tem foco, aleluia, e ela insiste e persiste, aleluia, como diz o texto,
Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, ou seja, já tinha ido lá várias vezes depois do juiz, mas ele não dava atenção alguma. Ele não queria ajudar aquela causa daquela mulher. Você sabe o que eu estou dizendo nesta noite? Aleluia, esse texto. Versículo 4. Perdão, aí é o 3. Viúva ia ter com ele, dizendo: faze justiça contra o meu adversário. Pensa comigo nesta noite. Aleluia. Aquela mulher, ela tinha uma causa. Aleluia. O juiz não queria ajudá-la, porque ele era injusto. Aleluia. E ela ainda tinha um adversário. Você sabe que eu enxergo diante desta mulher, esse texto nos revela nesta noite dois problemas, mas ela tem um objetivo. Dois problemas, um objetivo. Porque ela tem um juiz que não vai julgar e ela tem um adversário. Aleluia. Mas eu olho para a persistência. Eu estava falando de mim aqui, eu parei, mas eu vou continuar. Eu vou contar um exemplo para vocês, como nós chegamos aqui em Uberaba, quase 3 anos atrás. Muita gente não conhece a nossa história. É bonito a gente ver, olhar para o outro, ver a gente bonitinho, arrumadinho, muitas vezes trabalhando com já me vestindo aqui, os irmãos já me viram. Mas você não sabe o que é que está acontecendo na nossa história. Você olhar para nós, foi num palco, foi num culto de uma igreja, só diz assim: eles estão na bênção, ela está na bênção, estamos mesmo, para a glória de Deus. Aleluia. Mas você não sabe o valor que nós passamos, você não conhece a nossa história. Você não tem ideia que aquela mulher, aquela viúva, ela passou para ela poder alcançar a chegar na juízo. Porque em todos os objetivos, em todos os projetos, em todos os nossos planos, aleluia, existem as dificuldades, existem os tropeços, aleluia. E muitas vezes nós deixamos, aleluia, de buscar pessoas que podem nos ajudar. Aquela viúva, gente, ela orava sem cessar. Eu orei tantas vezes na minha vida, juntamente com a minha esposa, aleluia. Nós vamos para Uberaba por causa de uma promessa de Deus na nossa vida. Eu vou ser rápido, mas eu preciso contar isso aqui para vocês, porque o Espírito Santo está me inquietando. Às vezes vai ser missão espiritual para alguém nesta noite. E uma noite eu estava aqui em Uberaba ministrando a palavra e eu recebi um convite, eu negociando sobre isso, quando eu falo sobre isso. Porque nesses 12 anos que eu voltado para a casa do Senhor, servirei com alegria, foi a maior experiência que eu tive com Deus a respeito de oração. Eu recebi um convite para estar ministrando a cidade de Uberaba. Minha esposa já tinha vindo aqui algumas vezes, uma vez na verdade, para ministrar louvor. E depois exatamente um ano, ela voltou na mesma pregação, eu pedi para ela, quando ela chegou em casa na primeira viagem, há um ano atrás: você só vai se eu for. Se eu não for, você não vai mais para longe sozinho. E ela falou assim para mim: se eu for agora, você vai comigo. Eu tinha um sonho de moleque, de criança mesmo, lá dentro da roça, no perto de Pernambuco. Eu gostava de olhar os aviões, ou pelo menos eu via ele muito longe, desse tamanho assim, mas eu ouvia um barulho. Passando dentro das ruas, eu ouvia só o barulho. E eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos que eu sou um dos filhos dos outros do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus todos vivos. Somente 2 estão servindo verdadeiramente a Deus, que é minha irmã. A minha mãe é afastada já faz muitos anos, não quis mais voltar. Mas eu tinha um sonho, era voar de avião. Para muitos pode ser
bobeira, mas eu tinha um sangue de criança. E Deus preparou ali naquele dia, para nós ir para Uberaba. Deus me concedeu a graça justamente na palavra naquele dia, e eu fumei 4 vezes, naquele mesmo passeio que eu fiz. Então Deus, Ele ainda realiza sonhos, aleluia, e Ele ainda dá bênção dobrada sobre a sua vida. Ele diz assim na minha vida. E Deus tem feito muitas promessas, como eu ia falando, e eu vou terminar. No dia que nós estávamos aqui em Uberaba, nós passamos 4 dias aqui exatamente na Uberaba. E eu recebi um convite, depois de ter recebido muitas promessas da parte de Deus, que Deus ia levar a gente para uma terra que a gente não conhecia, porque tinha algo da gente naquele lugar. Era assim que a gente recebia as promessas lá em Pernambuco. E numa noite de quinta-feira, quando eu estava perto para viajar, eu fui orar com a minha esposa no quarto da casa onde nós estávamos. E eu disse para Deus naquele dia, onde eu tinha um trabalho de 10 anos de contrato para a minha cidade, e tinha mais uma proposta de ganhar mais ou menos R$6.000 em outra prefeitura. Era uma mulher agregar 12 carros. Eu disse para Deus naquela oração: disse, Deus, se for da tua vontade de eu vir para a minha geração, a minha família, o Senhor fecha as portas para mim lá em Pernambuco. Olha que loucura! Quem tem que ser doido tem hora, né? Sempre não. Porque aos olhos daquele mundano que não conhece, não entende o que é fé, aleluia, ele chama a gente de doido. E naquele dia eu fui um doido desses aí. Eu disse, Deus, fecha as portas para mim lá em Pernambuco. Eu digo para você uma coisa, quando eu cheguei naquele dia em Pernambuco, eu trabalhei na sexta-feira, quando eu larguei na sexta-feira, eu olhei para 10 dos meus colegas, tudo pagando pensão, a maioria do museu. Aleluia, glória a Deus. O nosso supervisor do trabalho disse assim: segunda-feira, quando vocês largarem depois de meu dia, para ver realmente uma secretária de saúde de vocês. Eu olhei para aqueles meus colegas e falei desse jeito. Eu disse, vai ser todo mundo despedido do trabalho. E o Senhor olhou para mim e falou assim, desse jeito: sai para lá, irmão, da tua boca de praga. E eu olhei para ele, naquele momento eu disse, não é praga. Deus vai fazer isso por causa de mim. Mas eu não tenho uma autoridade tão grande naquele momento para aquele amigo meu, o colega de trabalho, eu dizendo. E ele repetiu mais uma vez: gente, a boca de praga. Passou-se o final de semana e chegou a segunda-feira, nós trabalhamos naquele dia. Eu digo para você uma coisa: quando nós largamos, nós fomos para a reunião, a secretária de saudade não conseguia falar nada com a gente. E Deus me levou para aquele momento, ali cheio do Espírito Santo. Eu disse, secretária, pergunta a palavra. E ela falou assim: pode falar, irmão. Eu disse, eu já sei que está todo mundo destino, essa hora está conseguindo falar, né? Ela disse, olha para minha cena, ela com os olhos dela, eu estou vendo a cena. E ela disse, é exatamente isso. Mas como é que você sabe? Porque o prefeito só falou isso comigo. Ele disse, foi Deus que me revelou. Porque eu vou dizer mais uma vez para você neste momento, nesta noite, e eu disse para ela naquela parte: Deus me revelou, porque Ele está fazendo esse rebuliço todinho aqui por causa de mim. Aleluia. Aleluia. E naquele momento eu precisei daqueles amigos. Aleluia. E eu digo para você uma coisa: quando Deus fala, Ele promete. Quando Deus promete, Ele cumpre. Não há quem possa impedir a
Aleluia, ele tem sendo, aleluia. Mas eu vou colocar uma notícia, você sabe que eu tenho observado na vida desta viúva é a persistência, é o amor, aleluia, ao Deus dos exércitos, aleluia, Deus forte, Deus todo-poderoso, que todo poder foi dado a ele nos céus e na terra, aleluia, aquele que enviou seu único filho Jesus por amor de nós, aleluia. E chega um momento na vida daquele juiz, aleluia, que ele diz: eu vou julgar esta viúva para que ela pare de me importunar. Aleluia. Ela insistiu tanto com ele, aleluia, com o objetivo que ela queria, que ele não suportou mais, aleluia, o que ela estava querendo, aquele terreno que ela com ele, aleluia. Mas eu quero dizer para você que ela foi julgada, aleluia, ela deu a causa, aleluia, e teve vitória para a glória e honra do nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu já vou encerrar, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que 2026 está às portas, está já batendo, aleluia. Mas os sonhos e os projetos que Deus tem na tua vida, aleluia, os teus sonhos, os teus projetos, apresente nas mãos do Senhor, aleluia. Não deixe que esse empecilho, que as dificuldades, que as pedras que eu penso, aleluia, venha atrapalhar o teu projeto, não venha tirar o teu foco, aleluia. Não somente ora, persevera, aleluia. Tenha fé, porque a luz no final é uma versículo. O Senhor ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele deixa em fé, além de fé não terra, aleluia, projeto da vida. Não somente persevera, aleluia. Busca se derrota, ele manda nesses pessoas, não desista do objetivo que o Senhor é grande para cumprir a tua vida, aleluia. Oh, glórias, aleluia. Eu já encerrei a minha palavra, aleluia, esta noite, porque foi isso que Deus primeiro nós para a igreja. Eu disse, mas Deus, eu não sei o que é o valor, somente deixa eu te usar na terra para fazer o que eu quero fazer, para que Ele deixe a força aquilo que eu quero que ela ouça, aleluia. Eu quero que essa roda abençoada venha comigo esta noite, aleluia. Enquanto a gente vai louvar nesta noite, eu quero convidar você que tem projeto, que tem sonhos nesta noite, para vir aqui na frente. Eu quero estar orando pela sua vida, então nós vamos louvar ao Senhor com alegria por toda a minha vida. Aleluia.